Existem decisões que mudam uma vida inteira. Algumas levam anos para produzir consequências. Outras levam apenas 2 segundos, e foi esse tempo que levou um homem a perder a maior oportunidade de riqueza da sua vida. Você envia uma mensagem para a pessoa errada, você apaga. Você fala alguma coisa que não deveria, pede desculpas e vida que segue. Mas alguns erros não oferecem uma segunda chance. E o que aconteceu depois transformou esse erro em uma obsessão que duraria mais de uma década. Estamos falando de James Ovels. Nascido e criado em Newport, no país de Gales, ele trabalhava com tecnologia da informação. Essa informação é importante para entendermos o que vem a seguir. Em 2009, James ouviu falar de uma coisa nova chamada Bitcoin. Era quase impossível saber naquele momento o que aquilo iria se tornar. A maioria das pessoas que tinham ouvido falar sobre Bitcoin naquela época não tinha levado a sério. Bitcoin era apenas uma curiosidade da internet. Quase ninguém acreditava que aquilo teria algum valor real algum dia. Mas James achou interessante e resolveu experimentar. Ele passou semanas deixando o computador ligado para minerar Bitcoin. Era assim que funcionava. O computador processava cálculos matemáticos complexos e, em troca, recebia uma quantidade de Bitcoin como recompensa. Naquele tempo, antes de todo mundo querer fazer a mesma coisa, dava para acumular uma quantidade razoável sem muito esforço. Sem perceber, James acumulou 8.000 Bitcoin. Estamos falando de 8.000 Bitcoin. Em 2009, isso valia pouquíssima coisa. Bitcoin ainda nem tinha preço de mercado estabelecido. Estava mais para uma aposta de internet do que um investimento de fato. Porém, James guardou aqueles Bitcoin em um HD velho, esqueceu completamente do assunto e seguiu com sua vida. E foi aí que o problema começou. Foi essa decisão aparentemente sem importância que mudaria sua vida anos depois. Em 2013, James estava fazendo uma limpeza rotineira em casa. Tinha caixas de coisas antigas acumuladas, cabos velhos, peças de computador, equipamentos que não usava mais. O tipo de entulho que qualquer pessoa acumula ao longo dos anos e que eventualmente precisa jogar fora. Ele separou tudo, encheu alguns sacos de lixo e descartou o que não queria mais. Dias depois, enquanto procurava um arquivo no computador, James se lembrou de que aquele arquivo estava guardado em um HD externo. Ele procurou esse HD pela casa toda e simplesmente não estava em lugar nenhum. Então veio o pensamento que ele mais temia: será que eu joguei fora? E sim, ele havia jogado o HD no lixo. E naquela altura já tinha ido para o aterro sanitário. Por alguns segundos, James simplesmente não acreditou. Então veio o desespero. Porque naquele instante ele percebeu o tamanho do erro que havia cometido. Dentro daquele HD havia carteira digital com os 8.000 Bitcoin que ele tinha minerado alguns anos atrás. Não tinha backup, não tinha cópia, não existia esperança. Se James tivesse cometido esse erro em 2009, talvez ele tivesse conseguido superar e seguir em frente. Mas em 2013, o Bitcoin já não era mais uma curiosidade de fórum de internet. Naquele ano, o preço do Bitcoin tinha chegado a mais de $1.000. Os 8.000 Bitcoin de James valiam, naquele momento, cerca de $8 milhões. $8 milhões. Soterrados num aterro. James tentou não pensar, mas não dava, era muito dinheiro. E o problema é que o tempo não parou. Em 2021, o Bitcoin bateu quase $70.000. O valor daqueles 8.000 Bitcoin chegou, no pico, a algo próximo de $500 milhões. $500 bilhão. Dinheiro suficiente para mudar não apenas sua vida, mas a vida de várias gerações da sua família. Cada vez que o preço do Bitcoin subia, o erro de James ficava maior. Não era um erro que ele pudesse esquecer. Era um erro que crescia junto com as notícias. Um erro que aparecia na tela do celular toda vez que alguém falava de criptomoeda. Um erro que simplesmente não o deixava em paz. James poderia ter tentado aceitar a situação e seguir em frente. Ele não fez isso. Desde 2013, ele vem tentando convencer a prefeitura de Newport a autorizar uma escavação no aterro sanitário onde o HD pode estar. Ele foi até a prefeitura, explicou a situação, apresentou proposta. Chegou a ir várias outras vezes, cada uma com uma nova proposta. Mas a resposta era a mesma toda vez: não. O argumento da prefeitura era simples. Uma escavação desse tipo causaria danos ambientais sérios, violaria regulamentações locais,
e custaria uma quantia enorme sem nenhuma garantia de que o HD seria encontrado, ou que, se encontrado, ainda funcionaria depois de anos soterrado. James contratou especialistas. Montou um plano técnico detalhado. Chegou a propor dividir o valor recuperado com a cidade caso encontrassem o HD. Mas a prefeitura continuou dizendo não. Em 2023, uma empresa de tecnologia entrou em contato com James e propôs financiar a escavação usando inteligência artificial para mapear o aterro e localizar o HD com mais precisão. James topou na hora. A proposta foi levada novamente para a prefeitura, porém a resposta foi a mesma. Enquanto isso, o HD continua lá, debaixo de toneladas de lixo, com 8.000 Bitcoin que ninguém consegue acessar, em uma carteira que provavelmente ainda existe. A história de James é um caso raro. A maioria de nós não vai perder $500 milhão por causa de um descuido. Mas tem uma coisa nessa história que não tem nada de raro. Na verdade, é muito mais comum do que se imagina. James passou um bom tempo minerando e acumulando Bitcoin, guardou e esperou. Ele fez a parte de construir. O que ele não fez foi a parte de proteger. O curioso é que a história de James não se trata apenas de ter ou não ter Bitcoin. Se trata de algo que acontece com muita gente. Construir patrimônio parece difícil, mas proteger o que foi construído pode ser mais difícil ainda. James passou anos acumulando algo valioso, e bastou um momento de descuido para colocar tudo a perder. Construir riqueza é uma coisa, não perder o que foi construído é outra. As duas são importantes, e a segunda costuma receber menos atenção do que deveria. James nunca desistiu. Mais de uma década já se passou, e ele continua tentando recuperar aquele HD. Continua procurando investidores, apresentando propostas. Continua acreditando que em algum lugar debaixo de toneladas de lixo, ainda existe uma chance. Mas a prefeitura continua dizendo não a cada tentativa. Enquanto isso, o aterro sanitário continua de pé, fechado para qualquer tipo de escavação não autorizada. E o valor dos 8.000 Bitcoin continua oscilando com o mercado. Dependendo do dia em que você estiver vendo esse vídeo, aquele HD pode estar valendo mais de $700 milhões. Em algum momento da vida, quase todo mundo comete um erro que não dá para desfazer. Pode ser financeiro, um erro pessoal. Pode ser uma decisão tomada rápido demais, ou tarde demais. A diferença entre a história de James e a maioria das histórias é que a dele tem um número concreto, $500 milhão. Um número grande o suficiente para aparecer em jornais, para virar notícia internacional, para esse vídeo existir. Mas o sentimento, o de perceber que algo importante foi perdido e que não existe botão de desfazer, esse sentimento não precisa de um número grande para doer. Talvez James encontre aquele HD algum dia. Talvez não. Talvez ele continue tentando pelo resto de sua vida. O que ninguém pode mudar é o fato de que um movimento de poucos segundos criou uma história que atravessou o mundo. Se você estivesse no lugar de James, conseguiria seguir em frente ou passaria o resto da vida tentando recuperar aquele HD? Considere se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários sua opinião. Até o próximo vídeo, e sucesso!